Olá, crianças! Nessa parte da nossa aula de hoje, em que nós falamos sobre retas, semi-retas, segmentos de reta, a tia mandou aí um videozinho explicativo para vocês e agora nós vamos às atividades que estão da página 109 até a página 113, tá bom? Na página 109, o primeiro exercício é bem simples. Vocês só vão classificar essas retas em paralelas ou concorrentes. Então, observa bem aí. Aquelas que estão uma ao lado da outra, paralelas. Aquelas que se cruzam em um determinado lugar são as concorrentes. No número 2, nós temos aí uma situação de várias ruas e você tem que prestar bastante atenção porque ele está perguntando por determinadas ruas. Por exemplo, na letra A ele pergunta, rua 1 e 2 dão ideia de retas o quê? Paralelas ou concorrentes? Então você precisa identificar aonde está a reta 1, aonde está a reta 2. Elas são paralelas, estão uma ao lado da outra, ou elas são concorrentes, elas estão se cruzando? Então, A, B e C, vocês têm que observar o desenho ao lado. Na página 110, o número 3, pede para vocês fazerem aí pares de retas. Então, vocês vão pensar nas retas que vocês viram lá na página 108 e vocês vão desenhar pares de retas. Podem ser retas paralelas, retas perpendiculares, retas concorrentes. Vão ser 3 tipos de retas, de pares de retas diferentes. Lembrando que pares precisam ser 2. Então, a tia vai dar uma sugestão aqui. No primeiro quadrinho, por exemplo, você pode desenhar 2 retas que são perpendiculares. Como assim, tia? Perpendiculares são aquelas que se cruzam em um determinado momento. E aqui eu tenho 2 retas. Vou dar até o nomezinho para elas, ó. A e B. 2 retas que se cruzaram em um determinado lugar. No segundo e no terceiro quadradinho, vocês têm que fazer retas diferentes. Aí vocês podem pensar em retas paralelas e retas concorrentes, tá bom? Lembrando que as retas precisam ter as setinhas nas pontas, que indicam que elas não têm fim, e elas precisam ter a letrinha representando cada uma dessas retas, tá bom? Número 4, vocês vão classificar se essas retas aí são inclinadas, horizontais ou vertical, tá bom? Então, só tem esses 3 tipos aí que nós vimos: inclinada, horizontal ou vertical. Vê aí quem é quem e coloca o nomezinho na linha abaixo. No número 5, tem de um lado A, B e C e tem o nome dessas retas. E do outro lado, explicando quem são elas. Então, vocês precisam fazer a relação. Se tiver dúvida, volta na página 108, onde está lá explicando cada uma dessas retas e faça a relação aí colocando as letras A, B e C. No número 6, nós temos aí 2 pares de retas, um par na letra A e outro par na letra B. Vocês vão botar aí qual delas são concorrentes oblíqua e qual dela é concorrente perpendicular, tá bom? Na página 111, no número 7, nós temos aí alguns exemplos de curvas e retas. No videozinho que a tia mandou, tem aí explicando o que são curvas e o que são retas. Então, vocês vão marcar o xizinho somente nos segmentos de reta. Lembrando, quem são os segmentos de reta? São aquelas retas que têm início e têm fim. Ou seja, elas não podem ter essa setinha nas pontas, tá bom? Elas começam num ponto e terminam num ponto, tá? Então, observa aí quais são os segmentos de reta. Aí no número 7, marca o xizinho. São 2 opções. No número 8, a tia vai fazer a letra A com vocês e aí vocês vão continuar B, C e D. Nós temos aí vários desenhos e ele pede para nós identificarmos os segmentos de reta. Então, na letra A, vocês têm aí um quadradinho e esse quadrado tem alguns pontos. O primeiro ponto de cima é o T, o de baixo é o Q, do outro lado do Q é o R e aqui do outro lado B. Aqui embaixo do quadrado vocês têm aí um quadradinho onde vocês vão identificar um retângulo, onde vocês vão identificar quais são os segmentos de reta. E aí como
reta que eu tenho. Então, eu vou começar aqui no T, ó. T vai até quem? Vai até o Q. Então, o primeiro segmento de reta é T, Q, vírgula. O segundo segmento de reta, depois do Q, vai do Q até o R. Então, o próximo segmento de reta, QR. Parei no R. Aonde eu continuo? Do R até o B. Próximo segmento de reta, RB. E por último, terminei aqui no B, BT. O último segmento de reta, BT. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras letras, na letra B, na letra C e na letra D. Começa de um dos pontos e vai indo fazendo segmentos de reta de todos eles, tá bom? Na página 112, no número 9, nós temos aí 3 desenhos diferentes. O primeiro desenho é uma esfera. O segundo desenho é uma circunferência. Um círculo traçado só com a sua linha, sem ser preenchido. E na terceira letra, na letra C, nós temos aí um círculo que é preenchido. Ele pede para nós marcarmos somente a circunferência. Lembrando que a circunferência é aquela que só tem a linha e não é pintadinho dentro, tá bom? Então, marca aí essa opção. Na letra D, vocês vão usar uma régua e vão medir, através da régua, vai olhar do 0 até o 3. Vai medir qual desses segmentos de reta aí tem 3 centímetros. Aquele que tiver 3 centímetros, você marca o xizinho. No número 11, vocês vão traçar segmentos de reta com as medidas que estão sendo pedidas e do jeito que estão sendo pedidas. Olha aí, ó. Na letra A, você tem que fazer 2 segmentos de reta, um segmento 2,5 centímetros e o outro de 3 centímetros. E eles têm que se cruzar. Por quê? Porque diz aí que eles têm que ser concorrentes. Então, desenha aí. Na letra B, pede para você fazer 2 segmentos de reta, um de 3,5 centímetros, 3,5, e outro de 4 centímetros. E eles têm que estar na horizontal, as duas retas deitadinhas, paralelas. Na letra C, pede 3 segmentos de reta, uma com 3 centímetros, outra com 3 centímetros e a última com 4 centímetros. Todas elas, ó, na vertical, em pé. E por último, pede 3 segmentos de reta, um de 4 centímetros, um de 3 e um de 4. Só que dessa vez elas têm que ser paralelas. Para estar paralelas, elas podem ser na horizontal ou na vertical. O importante é que elas não podem se cruzar, elas precisam estar uma ao lado da outra. Então vamos lá. O número 12 da página 113, nós temos aí em cima todo o trajeto que temos que fazer do pontinho A até chegar no ponto B. E esse trajeto nos mostra aí, quando tem uma setinha para cima, significa que eu tenho que andar um quadradinho para cima. Quando tem mais de uma setinha, significa que eu tenho que andar mais de um quadrado. Aí eu tenho que observar para onde a setinha está indicando e quantas setinhas tem para me indicar quantos quadradinhos eu tenho que seguir, tá bom? A primeira setinha é uma setinha para cima, então eu sei que eu tenho que andar um quadradinho para cima. A próxima é um quadradinho para o lado. Depois, mais um para cima. Depois, um para o lado direito. Depois, mais um para cima. Depois que eu fui para cima, são 3 setinhas para a direita, ó. 1, 2, 3. Andei 3 aqui, ó, para a direita. Depois, 3 para baixo. 1, 2, 3 para baixo. Depois, 2 para a esquerda. 1, 2. Depois, 1 para baixo. E por último, 1 para direita. E aqui eu chego no meu pontinho B. Então, presta bastante atenção aí qual foi o caminho que ele está indicando.
tá? Segue a dica da tia, cada exercício, pausa o vídeo, faça o exercício, depois dá seguimento no vídeo, tá bom? Bom estudo, boa aula aí para vocês, preste bastante atenção nos números, façam os números legíveis, respondam sempre a lápis, nunca usam lápis de cor, porque senão na hora de corrigir se tiver alguma coisa errada prejudica vocês, tá bom? Beijo, saudade!